Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Hoje aqui nós temos tantas notícias que impressas devidamente selecionadas, quer dizer, jogando fora a maior parte, sobraram aqui 90 páginas de notícias. É claro que nós não vamos comentar nem 9, né? Mas vamos ver o que dá para fazer. Eu acho uma coisa que vocês têm que prestar atenção é isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a 6ª Câmara do Tribunal de Justiça sustentou a sentença que absolveu aqui um sujeito de 20 anos que mantinha relações sexuais com uma garota de 12. A alegação do cidadão foi que a garota era namorada dele e que ela consentiu, ela aceitou, tá certo? Então, aí o sujeito foi absolvido do tribunal, daí o Ministério Público recorreu, foi parar no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, então, manteve a absolvição. O significado dessa notícia é da mais alta importância que você pode imaginar, por dois motivos. Primeiro, o ponto central das reivindicações do movimento pró-pedófilo no mundo, a reivindicação imediata e mais forte deles, é a liberação da pedofilia consentida. Esse é o argumento que todos usam. Aí o seu Luiz Mota usa, o Trevisan usa, Deco Ribeiro usa, todos eles usam esse argumento. Se a pedofilia é consentida, não é crime, tá certo? Restando também esclarecer a partir de que idade o sujeito está apto a consentir. Por exemplo, um garoto de 3 anos, né, pode achar muito interessante, né, mexer na piroca do vizinho de 43, tá certo? E digamos que então aí é consentido, né? Mas essa questão da idade para o consentimento também é sutilmente elidida. Quer dizer, esses movimentos eles sempre vão por etapas, né? Quer dizer, que você avança um pedaço, aí você conquista aquele pedaço, depois você avança, conquista outro. É um negócio progressivo, nunca para, não tem limite. Tá certo? Então, quando começou o negócio de movimento gay, tá certo? Eu me lembro de ter escrito um artigo e dizer, olha, a partir do momento que você começa a criminalizar toda oposição ao homossexualismo, a liberação da pedofilia é uma questão de tempo. Vocês aguardem que antes do término desta década, vocês vão ver isso, a pedofilia liberada, tá certo? E se alguém quiser transar com seu filhinho de 7 anos, de 8 anos, você se opuser, quem vai para a cadeia é você. Ou seja, a criançada está agora à disposição dos pedófilos, tá certo? Porque o consentimento, você imagina aqui, que capacidade de julgamento e de discernimento tem uma criança de 8, 9, 12 anos, né? Para saber se isso aí é bom para ela, se não é, se isso vai afetar o destino dela, se não vai. Claro que não tem nenhum discernimento para isso, então justamente para isso as famílias devem protegê-la. Mas agora a família não pode proteger mais, porque tudo depende da opinião da criança, tá certo? Então, se aparecer um caso de um garoto de 7 anos que tem uma ligação erótica com um homem de 60, e o pai quiser reclamar, quem acabará indo para a cadeia é o pai. Vocês não tenham a menor dúvida, né? Eu já dizia isso vários anos atrás. Muito bem, a liberação da pedofilia agora é um fato consumado, pelo menos no Rio Grande do Sul. Para que outros tribunais deem sentenças semelhantes e o Supremo Tribunal Federal acabe aprovando tudo, é apenas questão de tempo. Eu acho que é questão de meses, se vocês querem saber. Agora, acontece que com isto, o tribunal muda o sentido das leis. Porque a lei não fala nada de pedofilia consentida. A partir do momento que cria a noção de pedofilia consentida, o tribunal está legislando. E juízes não podem legislar. Isso é um crime. Ou seja, os membros da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deveriam ir para a cadeia, tá certo? Por usurpar uma função legislativa. Eles estão mudando, evidentemente, o sentido da lei. O sentido da lei, né, vai qualificar a relação entre um homem adulto e um menor de idade como crime de sedução, no mínimo, né? Crime como sedução com posse sexual. No Brasil tem 3 figuras legais. Tem o estupro. Não, tem 4. O estupro, que é
a posse sexual mediante violência, tem o atentado violento ao pudor, que é a posse sexual com violência por via anal. Você tem a sedução, que é você enganar a pessoa, e você tem a posse sexual mediante fraude, tá certo? Que é você oferecer uma vantagem, uma coisa assim. Então, é evidente que a relação entre o homem adulto e o menor de idade entra no caso da sedução, no mínimo como sedução, tá certo? Ou até poderia entrar com posse sexual mediante fraude, porque se trata do engodo. Tá? Quer dizer, você comeu a criança, traçar uma criança, certo? E dizer para ela que aquilo vai ser maravilhoso, que depois eles vão casar, tal, tudo isso evidentemente é posse sexual mediante fraude. Mas, por exemplo, esse cara, ele diz que era namorado, então, então vai casar, ele vai casar com um menino de 12 anos. Vai casar quando? No mês que vem? O ano que vem? Daqui 10 anos? Não sabe, tá certo? Então, o juiz com isso eliminou a figura da sedução e da posse sexual mediante fraude. Quer dizer, todas as posses sexuais são legítimas desde que a vítima diga sim. Quer dizer, você só exclui a hipótese da violência e da ameaça. O resto está tudo legitimado. O juiz também não esclarece se isso vale para criança de 12 anos ou se vale para 11, para 10, para 9, para 8. Claro que vale. Quer dizer, qualquer advogado de pedófilo amanhã pode alegar que já pode alegar essa jurisprudência. Já temos aqui jurisprudência firmada da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça. Né? Então, significa que na prática está liberada a pedofilia consentida. Então, essa é a primeira grande conquista do movimento pró-pedófilo no Brasil. Me falaram, eu não tenho notícia aqui, mas me falaram também de um rapaz, um travesti, que tinha relações sexuais com todos os irmãozinhos menores de idade e que foi absolvido também na base do consentimento. Né? Quer dizer, as crianças, é meu irmão mesmo, vale tudo, né? Então, isso quer dizer, o movimento pró-pedófilo pode se considerar vitorioso e a liberação total da pedofilia e a proibição de qualquer palavra contra é uma questão de tempo. Preste atenção, é esse o mundo no qual vocês estão vivendo. Tá certo? Daqui a pouco tempo, qualquer pedófilo, tarado, louco, será considerado um cidadão de respeito e a sua prática da pedofilia será um direito garantido pela lei. E se você falar contra, você vai correr perigo. Isso não é exagero, não é piada. Essas coisas, às vezes, quando começa a falar, parece engraçado, parece piada pelo próprio absurdo. Tá certo? Quer dizer, a ideia de que a pedofilia seja um direito é em si mesmo um absurdo tão grande que a ideia em si tem um efeito cômico. Certo? Mas não há comédia, não há piada, quando os personagens da piada são seres humanos reais. São pessoas que elas estão sofrendo esse destino. Agora, você imagina, é claro que o destino de uma criança de 8, 9, 10, 12 anos que tem relação sexual com adulto, o destino está selado, que vai mudar a vida dela de maneira definitiva e irreversível. Talvez mais tarde ela se revolte contra isso, mas quando ela perceber que foi ludibriada, perceber que foi iludida, ela vai ficar revoltada, mas não vai poder fazer nada. E se ela reclamar, talvez vai ela mesmo para a cadeia. Então, preste atenção, gente. Isso aí é mais uma proibição minha que quando eu escrevo as pessoas dizem, não, você está exagerando, você é paranoico, você é teórico da conspiração, etc, etc. Eu escrevi isso aí, eu creio que uns 3 anos atrás. A liberação da pedofilia é questão de tempo. Vocês se acostumem, porque essa geração ainda vai ter que viver debaixo disso. Agora, você vai chamar esses camaradas de juízes, de magistrados? Magistrado do caralho. O sujeito que fez isso, ele é um criminoso tão grande. No meu entender, o juiz que aprovou uma coisa dessa é um criminoso tão grande quanto o próprio sujeito que está lá comendo. Primeiro, ele diz que é namorado de 12. Eu digo, olha, peraí, o sujeito terá atração por uma menina de 12 anos, você já não está bom da cabeça, evidentemente. Quer dizer, o instinto natural do adulto deve ser o de proteger a criança, de mantê-la intocada. Certo? Que não pode ser um instinto de posse sexual. Ele não pode ter um instinto de posse sexual em cima da criança. Quer dizer, todo adulto é virtualmente um protetor da criança. Isso é um sentimento normal. Assim como é normal você ter atração por pessoas adultas, tá
certo? É normal você ter com a criança um instinto de proteção. Agora, se esse instinto de proteção se torna atração sexual, então, evidentemente, há nitidamente uma perversão. Não tem como escapar disso aí. Tá certo? E, no entanto, certas sociedades podem se tornar tão cínicas e a pedofilia se torne uma questão de consentimento. É isso. Agora, e o consentimento do pai e da mãe? A noção de minoridade acaba de ser estourada por essa merda desse Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Olha aqui, juízes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se eu encontrar um de vocês na rua, eu cuspo na sua cara. Posso ir pra cadeia, mas vou com essa satisfação de ter cuspido na sua cara. Quer dizer, o que significa a noção de minoridade? Já acabou, não há mais minoridade. Quer dizer, o pai e a mãe não são consultados. O sujeito tira a garota de casa, vai lá, leva para o motel, traça e a única opinião que interessa no caso é a da própria criança, que não tem a menor condição de julgar o negócio. E o pai e a mãe têm que assistir tudo quieto e baixar a cabeça. Então, quer dizer, a autoridade moral do crime, a autoridade moral da demência, a autoridade moral da violência, a autoridade moral do desrespeito está estabelecida por essa merda desse Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, juízes do tribunal, eu quero que isso chegue aos seus ouvidos, eu não estou falando pelas coisas, eu quero que chegue, por favor, mande para eles. Vocês não têm autoridade moral para vocês legislar sobre uma multa de trânsito. Vocês não são legisladores, vocês não podem mudar dessa maneira o sentido da lei. Vocês são usurpadores, são criminosos. É o que vocês estão fazendo. Vocês não apenas mudaram o sentido da lei com relação à própria questão do estupro, da sedução, da posse sexual mediante fraude, mas vocês aboliram a própria noção de minoridade. Preste bem atenção à profundidade da revolução jurídica que vocês fizeram. Vocês acabam de derrubar todo o direito brasileiro com essa coisa. O lugar de vocês é na cadeia, seus vagabundos. Ninguém vai botar vocês na cadeia porque vocês têm o poder, o pessoal que tem dinheiro apoia vocês, e vamos dizer, e você sabe que as classes ricas estão cheias de pedófilos que dão dinheiro e sustentam esse movimento. Toda essa gente vai aplaudir. A mídia vai aplaudir, a Folha de São Paulo vai achar maravilhoso. O Estadão vai achar maravilhoso, o Rede Globo vai achar maravilhoso, todo mundo está achando. Não? Então, tinha que ser logo no Brasil que o movimento pró-pedófilo alcança essa grande vitória. Né? Que será, sem dúvida, um progresso, né, da liberdade, dos direitos humanos e das luzes, o progresso do esclarecimento. Olha, gente, vocês estão na mão de loucos furiosos, preste atenção. Quando eu digo para você, pessoa imbuída de mentalidade revolucionária, não é a pessoa normal que você possa discutir. Não é a pessoa normal que tem apenas uma divergência de ideia com você. São loucos perigosos. Alô, quem está na linha? Alô? É o Jim de São Paulo, tudo bem? Tudo bem. Olavo, só pegando um gancho no seu último programa, antes de mais nada eu quero dizer que eu admiro você, mesmo você sendo corintiano, viu, Olavo? Muito bem. Pois é, ninguém é perfeito, rapaz. Eu agora sou menos corintiano, mas quando eu era moleque era corintiano fanático. O grande dia da minha vida foi o dia que nós entramos no restaurante, estava todo o time do Corinthians lá sentado, eu peguei autógrafo de todos de uma vez. Aliás, Olavo, até sobre isso eu queria falar, eu não sei se você... Alô? Alô, estou ouvindo, pode falar. Olavo, eu não sei se você acompanha, se você ouviu falar, até no futebol, a coisa que aqui no Brasil, teoricamente, é um negócio que o brasileiro tinha que estar em cima e tal, até no futebol a coisa tá feia, Olavo. Para quem quer informação do que está acontecendo dentro dos clubes, da corrupção e do envolvimento com quadrilhas, inclusive com PT... meu filho, você sua vida. Eles podem fazer o que quiser, podem roubar, podem corromper, podem soltar propina para todo mundo. Se você vai lá tentar se informar, você que é um criminoso. Eles acabam com você. Não pode fazer É só acessar, Olavo, o blog do Paulinho, que é blogdopaulinho.wordpress.com.
Olavo, esse cara, ele é o único aqui no Brasil, assim, talvez como você no aspecto político, ele é o único aqui no Brasil que tem as informações de dentro do que acontece lá no Corinthians. O Corinthians tem lá as suas ramificações com o PT, tem a turma lá dentro nós sabemos disso. Jogador. Pode deixar, vamos verificar, vamos dar uma olhada lá. Depois, semana que vem, eu comento. Tá feio, viu, Olavo? Um abraço aí pra você. Vai, Palmeiras. Você vem aqui com interesses políticos escondidos. Você é, como é que se diz? Você é do lobby palmeirense. Tô entendendo. Peraí, tem mais alguém na linha? Alô? Alô, professor Olavo? Eu? Aqui é o Cristiano de Assis, tudo bom? Tudo bem? Fale Tudo mais bom. alto. Tudo bem. Eu gostaria de perguntar a você sobre aqueles ateus que fazem a cruzada contra o cristianismo. O que eles querem, na verdade? Dinheiro, benefícios? Qual que é o intuito deles? Não, é simples ódio. Nunca suportaram o cristianismo. Você veja, por exemplo, essa recente campanha que teve contra o Papa, uma campanha mundial, que foi uniforme, a mídia internacional inteira, né? Todo dia descendo o cacete no Papa com uma violência inédita. Isso nunca aconteceu na história. Quer dizer, isso marca uma etapa. Quer dizer, esse pessoal vai ocupando espaço. Certo. Então vai... Eles dão aliados com outras religiões? Quando você se acostuma, quando a dor passou, eles enterram a faca mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até você morrer. É assim que vai. Aqui você tem toda hora criança sendo expulsa da escola porque entrou com uma Bíblia, capelão militar, tá certo? Perdendo emprego porque pronunciou a palavra Jesus. Isso está acontecendo aqui na Europa, gente. Quer dizer, não é exagero, não é teoria da conspiração, isso está acontecendo mesmo. E se para combater isso, eles vão todos ser criminalizados. Isso aí vai ficar como no Irã, que você pode praticar o cristianismo dentro da sua casa, quietinho e discretamente. Se sair pregando na rua, você vai pra cana. O mundo ocidental vai ficar assim se esse pessoal não reagir. Reagir, olha, o pessoal fala, reagir como? Eu digo, olha, em primeiro lugar, você tem que entender a coisa básica. Você não está lidando, eles não estão lidando com pessoas normais que têm apenas uma ideia diferente de você. Você está lidando com criminosos, com gente perigosíssima. Se você quer manter a coisa no plano das ideias, disputa no plano das ideias, você está dando dignidade a pedófilos, a loucos, a tarados, tá entendendo? É isso que você está fazendo. Professor? Então, é preciso destruir, vamos dizer, não é as ideias, meu Deus do céu. As ideias, por si mesmas, as ideias inspiram movimentos, mas os movimentos são feitos por gente. E se você não desmoralizar as pessoas, não adianta desmoralizar as ideias. As ideias são incoerentes por si só, não é? Apenas acadêmica. Sim. Professor? Diga. Esses ateus eles são aliados com outras religiões, com os muçulmanos radicais, com seitas gnósticas ou não? Não, peraí, a mídia mundial inteira apoia os muçulmanos radicais. Quando eles fazem alguma violência que chama atenção, daí todo mundo faz de conta que está ofendido. Mas todos estão dando força para essa gente. Você vê o que está acontecendo na França. Na França agora a moda é o seguinte, o pessoal árabe invade ônibus e bate em todo mundo xingando de francês sujo. E ninguém pode reclamar. Ou seja, o racismo antifrancês é permitido e é protegido pelas leis na França. Se você bater no árabe, chamar de árabe sujo, você vai preso porque é por racismo. Agora, se o árabe bate no francês chamando de francês sujo, é permitido. E mais ainda, teve um sujeito que filmou isso aí, né, e botou no YouTube. Este foi processado. Nossa. Então preste atenção. Esse pessoal árabe tem muito dinheiro. Eles, atualmente, a Arábia Saudita manda na política americana através do seu Barack Obama. Sim. Você vê, os Estados Unidos são tradicionalmente pró-Israel. Mudou 180 graus a política. Agora estão apoiando a criação da nação palestina e cedendo Jerusalém para os caras. Agora os sauditas não serão investigados pelos Estados Unidos, né? Como é?
os sauditas não serão investigados pelos Estados Unidos, no caso de terrorismo. Citou lá a Suprema Corte que a Arábia Saudita seja preservada de qualquer investigação. Agora, quando você sabe que foi a Arábia Saudita que financiou todos os estudos e a carreira de Barack Obama, o príncipe saudita pagou por todos os estudos dele de um garoto que ele não conhecia. Por que ele escolheu logo esse Barack Obama? Um camarada que tinha sido o advogado do Malcolm X, o elo de ligação entre o príncipe saudita e o Barack Obama. E deu todo o dinheiro para financiar a carreira do Barack Obama. Agora esse homem está na presidência e está favorecendo a Arábia Saudita de todas as maneiras, inclusive ilegal. Professor, oi. Vou desligar aqui. Manda um abraço no amigo. Um abraço. Tá mais. Aqui, essa semana saiu um artigo do Rabino Morton Pomeranz no Newsmax, dizendo que Barack Obama está fomentando o preconceito contra o povo judeu, tá? Só ferrando com os judeus. É a pura verdade. Só que é o seguinte, em quem vocês votaram, seus idiotas? Você tá entendendo? 72% dos judeus americanos votaram nesse cara. Agora aguenta, porra! Olha, tem... Assim, adorar e proteger seus traidores. Eu só vejo o seguinte, eu só vejo a comunidade judaica fazer isso, eu só vejo a igreja católica fazer isso, eu só vejo os americanos fazer isso, eu só vejo o ocidente inteiro fazer isso. Agora, você dá força para esses caras e depois eles sobem em cima de você, porra. Vamos dizer, esse legado, essa contaminação esquerdista que tem entre os judeus, entre os católicos, entre os americanos, isso aí vai acabar com eles mesmos. Ninguém tem amigo da esquerda, porque o esquerdista só é amigo do esquerdista, e mesmo assim, é amigo assim que nem Stalin era amigo de Trotsky. Porque se você fizer a conta, vou fazer a conta de todos os comunistas mortos do universo, você vai ver que 90% deles foram mortos por outros comunistas. Ninguém matou tanto comunista quanto Stalin e Mao Tse-tung. Então essa é também a amizade esquerdista. Eu estou falando desse pessoal que tem mentalidade revolucionária, esse pessoal é criminoso, eles não são pessoas normais, nós não podemos respeitá-los. Você não pode curar uma psicose partindo do princípio de que o psicótico é normal. E eu acho que a maneira certa de lidar com esses camaradas, quer dizer, é mostrar para eles o que eles mesmos estão fazendo, mas não mostrar com respeito. Mostrar de tal maneira que eles percam a sua segurança. Nós temos que mostrar a falsidade existencial do que eles estão fazendo, nós temos que mostrar o caráter psicótico do que eles estão fazendo, de modo a minar a autoconfiança verdadeiramente louca, psicótica que esses caras têm em si mesmos. Porque eles acreditam piamente que tudo que eles estão fazendo é divino, maravilhoso, que a humanidade os quer. Agora, eles de vez em quando se traem. Né? Por exemplo, no Brasil tem a campanha aí contra a homofobia, querem leis anti-homofóbicas. Ao mesmo tempo, aquele menino do movimento gay, o Deco Ribeiro, escreve que a sociedade brasileira é homofóbica. Preste bem atenção no raciocínio. Se a sociedade é homofóbica, a sociedade toda está cometendo crime de homofobia. Então tem que pôr a sociedade inteira na cadeia e ficar fora só o Deco Ribeiro e os amigos dele fazendo festinha gay. É o raciocínio do Dr. Simão Bacamarte, um alienista, do Machado de Assis. Vai chegar alguns, são todos loucos, então põe todos na cadeia, no hospício, e fica só o Dr. Simão Bacamarte fora. A vida imita a arte, dizia Oscar Wilde, que era um sábio, hein? Também tem viado sábio, tá cheio de viado sábio. Esse é um sábio. Quando diz que a vida imita a arte, a gente confirma isso dia. Você vê essa peça agora que está aí desse Edward Albee, né, em que o filho é viado e o pai tem uma ligação amorosa com uma cabra. Né? E daí eles se perdoam, se compreendem uns aos outros e trocam uns beijinhos. Né? Eu digo, bom, se eu for escrever a continuação da peça, no capítulo seguinte, a cabra seria presa por prática de zoofilia. Tá certo? Então, o que é isso aí? Se eu escrever essa peça, eu creio que, sei lá, 10, 20 anos atrás. Né? Note bem, a zoofilia é a próxima etapa da campanha. Prestem bem atenção, porque já existe isso. Já tem aí teóricos, intelectuais, universitários, dizendo a zoofilia ser consentida, eu não estou brincando, ser consentida não é crime, não é atentado ao pudor, não é nada. Então, meu filho, você tem uma cabra, tem um gato, tem um cachorro, tem um jumento, pode traçar o bicho. Você pergunta para ele, você quer, meu filho? Ele balança a cabeça, sim senhor, sim senhor, sim senhor.
E daí você vai lá, pô, e raba o coitadinho. Uma galinha, né? Pergunta, você quer? Ela, pô, quero. Pronto. Traça a galinha. E presta atenção. Né? Se alguém vier aqui comer o meu cachorro Big Mac, vai sair mal. O bicho é grande demais. Né? E ele não gosta de brincadeira, não. Note bem. Preste atenção. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. O casamento, oficialização legal, legalização da relação entre homens, seres humanos e animais é questão de tempo. Preste atenção. Porque, veja, se você quer entender o sentido da história, você para de ler o noticiário político do dia, esqueça o noticiário político do dia, e você vai vasculhar a produção intelectual, produção das altas camadas intelectuais. Você lê o que os professores universitários escrevem, lê o que os filósofos escrevem, você fica sabendo tudo o que vai acontecer. Porque a ideia que se torna dominante entre os intelectuais se torna, em seguida, dominante na política. Uma vez conversando com o falecido Roberto Campos, nós fomos fazer as contas e chegamos unanimemente à conclusão de que o prazo para isso é de mais ou menos 30 anos. Quer dizer, entre uma ideia se impor no meio intelectual e ela virar lei, a diferença é mais ou menos 30 anos. Mas esse prazo, hoje em dia, eu vejo que está diminuindo, o processo está acelerando. Quer dizer, o prazo, a gente pensava em termos de revolução cultural naquela época. Entra a revolução cultural, a revolução política é 30 anos. Mas eu vejo que esse prazo está acelerando. Então, quando os caras começaram com essa conversa do direito dos animais, quer dizer, a galinha tem o direito, né? O frango tem o direito de não virar frango assado, tá certo? E assim por diante, né? Falava o holocausto do seu prato, e mostrava lá as galinhas, né? No prato, é uma coisa horrorosa, né? Comer as galinhas, mas você pode também ter o holocausto dos tomates, come tomate, come alface, isso é uma violência, uma brutalidade, né? Então, inclusive, após a aprovação da zoofilia, nós teremos certamente, né, o relação sexual com vegetais. O sujeito se casa com uma jaca, né? Se é gay, pode casar com uma banana. Né? E assim por aí. Isto não é gozação. Isto não é gozação. Agora, para você entender o que acontece na história contemporânea, você tem que acompanhar o processo de enlouquecimento da camada intelectual. Desde o tempo da Revolução Francesa, as altas camadas intelectuais estão ficando cada vez mais loucas, cada vez mais irresponsáveis, tá certo? E defendem ideias, vamos dizer, absolutamente ofensivas, absurdas, tá certo? Mas dão a ela um simulacro de dignidade intelectual. E com o tempo, os políticos, os empresários, a opinião pública acaba cedendo. Isso é inevitável. Então, é claro que o pessoal lê o jornal diário, é muito mais fácil do que você acompanhar a produção intelectual de várias universidades, né, revistas científicas, entre aspas. Mas é só fazendo isso que a gente entende o que está acontecendo. É o que dizia Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Literatura no sentido amplo, na produção intelectual. Então, eu quero saber, como é que eu faço os meus diagnósticos? É assim, eu acompanho a produção intelectual do mundo, não aquela que aparece na mídia, mas aquela que está circulando nas universidades, nas revistas acadêmicas, a gente vê o que vai acontecer. É fácil. O que se torna dominante ali, é fácil não, é dar um trabalho miserável. Você tem que ler muito, você tem que estudar muito para chegar a essas coisas. Então, quando você vê o movimento pedófilo, ele foi ganhando espaço no meio acadêmico intelectual gradativamente. Hoje pode-se considerar que a quase totalidade do meio acadêmico americano não é que ela seja pró-pedófila, é apenas anti-antipedófila. É assim que começa. Você não defende a coisa abertamente. Você condena o ataque à coisa. Você condena a crítica. Você criminaliza a crítica. Então, você começa por pegar essas condutas e mudar a terminologia com que elas são descritas. Você não pode falar em pedofilia, né? Você fala
eles têm um termo técnico, é atração intergeracional. Né? Então tá lá o sujeito comendo seu filho de 5 anos, você entra e fala, que é isso, que é isso? Ele diz, cala a boca, isso aqui é atração intergeracional. Chamar de pedófilo eu te processo. Então, o padre Lodi não foi condenado por chamar um abortista de abortista? Né? Agora, eu também chamo de abortista. Quero ver um filho da puta desse me processar. Eu quero ver. Eles não processam, não. Eu digo, vocês não só são abortistas, como grande parte de vocês são aborteiros. Esse pessoal da Planned Parenthood, eles implantam clínicas de aborto ilegal nos países e depois denunciam o aborto ilegal. Entendendo? Falou? Quem está na linha aí? Alô? Alô, Olavo, tudo bom? Tudo bem? Quem é? Sou Luiz Guilherme, de Campinas. Oi, Luiz Guilherme. É uma pergunta, na verdade, não é minha, de um amigo meu, é do João Cláudio, que é daqui de Campinas também. Ele queria saber quais o senhor considera os 5 maiores filósofos do século XX. E ele disse que pergunta isso porque na academia, né, ele é estudante de filosofia, na academia reputam o picareta do Bertrand Russell como um grande filósofo. Então ele gostaria de saber uma lista dos 5 maiores filósofos do século XX. Não, Bertrand Russell não é um grande filósofo de maneira alguma, mas nem pensar. Isso é uma bobagem, assim. Olha, assim, não é difícil fazer isso aí. Então, anota aí. Mário Ferreira. Xavier Zubiri. O Eric Fögelin. Louis Lavelle. L-A-V-E-L-L-E. E provavelmente o Bernard Lonergan. Pronto, está aí feita a lista. Muito obrigado, Olavo. Um brasileiro, um espanhol basco, não espanhol, basco, um alemão, um francês e um canadense. Pronto, está aí feita a lista. Isso, evidentemente, o julgamento é subjetivo, mas acontece o seguinte, eu estudei a obra desses caras. Da Academia Brasileira ninguém estudou. Eu não conheço um sujeito qualificado na Academia Brasileira para ler as obras do Mário Ferreira e do Xavier Zubiri. Os outros eles conseguem ler porque são... Veja, às vezes o sujeito tem o talento filosófico, mas ele não tem aquele talento pedagógico de explicar tudo clarinho, certinho, né? Então, por exemplo, o Louis Lavelle é de uma clareza maravilhosa. É talvez o maior filósofo do século, tá certo? E é de uma clareza maravilhosa. Mas se você vai ler o Xavier Zubiri, você pula que nem um cabrito para você atravessar aquele matagal da terminologia escolástica. A mesma coisa o Mário Ferreira, eles usam toda, embora não seja nenhum escolástico, nenhum nem outro, eles usam toda a terminologia escolástica, fica difícil de ler. O Bernard Lonergan é muito fácil. O Bernard Lonergan é um grande professor. Ele capricha tanto na exposição. Se você pegar o livro Insight, ele vai assim, que é um livro de 1000 páginas, né? E é um livro para explicar o que é inteligência. Como é que você... Por que você entende o que você entende? Tá certo? Ele vai assim, tão de pouquinho, ele começa, por exemplo, faz uma continha de matemática e mostra o que você fez para você entender a continha de matemática. Depois ele pega um trecho literário, mostra como é que você fez para entender aquilo e vai até o fim. Quer dizer, é de um didatismo, às vezes até pentelho. Ele vai até mais devagar do que precisa. Mas o Mário Ferreira, cuja obra foi composta inteira em 16 anos, são 52 volumes da Enciclopédia da Ciência Filosófica, produzido na base de 3, 4 por ano, então não teve tempo para fazer isso aí. Né? O Eric Fögelin, a dificuldade é que ele está lidando com um assunto tão novo, que você não tem nem as palavras para descrever aquilo. Então, o que ele faz? Ele inventa, ele atribui novos sentidos, etc. Então fica meio pesado para ler. É curioso que ele não é obscuro, né? Mas aquilo em inglês
soa tão esquisito que os leitores americanos, que é do país onde ele viveu e lecionou, ele acabou se tornando americano, eles têm dificuldade. A gente que vem de uma língua latina entende o Voegelin melhor do que o americano. É incrível isso aí. Então está aí os 5. Agora, se você disser desses 5, qual que você se considera discípulo? Eu respondo sem a menor dúvida. Louis Lavelle é o único do qual eu posso me considerar um discípulo, porque é um sujeito que eu concordo com cada linha que esse sujeito escreveu. Eu não consigo dizer não para ele. Às vezes consigo, por exemplo, em escritos menores, escrito de resenha literária que ele fez, tem lá um livro que ele gostou e eu não gostei. Falei, bom, aí divergimos disso, mas filosoficamente eu não sei dizer A contra nenhuma tese do Louis Lavelle. Já tentei tudo lá. Então eu falei, tá certo, guru, você tem razão. Então, agora, aí no Brasil, existe um interessantíssimo livro brasileiro sobre Louis Lavelle, uma tese de doutoramento feita pelo Tarcísio Padilha, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele foi aluno do Louis Lavelle e escreveu um bom livro sobre o Louis Lavelle. Esse livro sumiu, nunca mais foi publicado. E que merda de país, quer dizer, você parece estar sobrando esse tipo de coisa. Né? Agora, livro sobre Antônio Gramsci, sobre Michel Foucault, sobre Lacan e Derrida, tem de monte. Né? Então, para ver onde termina esse negócio de Lacan e Derrida, lê o artigo que eu estou publicando essa semana no Diário do Comércio, vai sair em duas séries, sobre esse tal do Vladimir Safatli, né, que é professor de filosofia na USP. Eu li lá vários artigos do Vladimir Safatli, que estão no site dele, porque ele andou dando palpite sobre esse negócio do quebra-quebra na USP, mas eu falei, não, mas eu quero saber quem é esse sujeito intelectualmente, não só nas suas opiniões do dia, né? E daí, quando fui ler o trabalho acadêmico dele, eu descobri primeiro aquilo é uma pletora de erros de gramática, né? Ele, por exemplo, a invasão da USP, ele chama de brutalidade securitária. Ora, securitário não se refere à segurança pública, securitário refere-se à indústria de seguros. Então, é claro que o jeito que escreve isso é um analfabeto funcional. Então tem lá 2 estudos sobre o cara, e isso aí é o que se chama de um professor de filosofia, não, chama de professor de filosofia não, mas de filósofo. Na USP, para ser filósofo, você não precisa ter filosofia nenhuma. Né? Basta você fazer essas coisinhas que o Vladimir Safatli faz e você já é considerado um grande professor. Né? Aqui alguém me chama, Jusceli Bianco me chama a atenção para uma resenha que ele leu da nova biografia de Paulo VI, escrita por Andrea Tornielli para o jornal La Stampa, né? E onde ali o próprio Paulo VI confirma o Pacto de Metz. O Pacto de Metz é aquele pacto com o qual o concílio, neutralizando-se, abolindo-se a si mesmo, indo contra o Código de Direito Canônico, né? Prometeu examinar todos os problemas do mundo, mas não falar uma palavra contra o comunismo. Então, note bem, o Código de Direito Canônico, o decreto de Pio XII, ratificado pelo próprio João XXIII, condenar a excomunhão automática a quem quer que colabore com o regime comunista. Então significa que aquele pessoal do concílio já estavam todos auto-excomungados. Pergunta para mim o que vale as decisões do concílio, não vale nada. Não vale nada. É? Você pode seguir se você quiser. Aliás, o concílio não teve natureza doutrinária, teve natureza pastoral. Pastoral só apenas você dá o conselho, aconselhamos você a fazer isso. Você pode responder, não faço. Nada te impede. Agora aqui, esse pessoal gay fica, né, reclamando aí, lutando pela liberação da pedofilia, enquanto tem um monte de gay no mundo comunista, no mundo islâmico, etc., sofrendo horrores, e eles não fazem nada para ajudar. Agora aqui, 2 gays iranianos apareceram pedindo asilo nos Estados Unidos. Uai, mas os Estados Unidos aqui não é a sociedade homofóbica? Não é aqui que os gays sofrem horrores, coitadinhos? Né? Por que vem pedir asilo aqui? Agora, pergunta para ele, qual é a diferença de você ser gay em Nova York e você ser gay no Irã? É a diferença, né, entre o vivo e o morto. Está aqui, ó, um estudo que fizeram aí. Aqui não dá o nome da universidade, ó, raios. Puta vida. Diz que as pessoas que estudam
muito menos chance de desenvolver problemas mentais, sobretudo na velhice, do que os que não estudam. Eu estou dizendo isso. Você estuda, você lê livros. Porque, vamos dizer, de burro para louco, o passo é curto, viu? Porque o sujeito burro, veja, essa palavra idiota vem do grego idios, que é o mesmo. Quer dizer que o sujeito vive na mesmice, só naquele pequeno círculo de probleminhas cotidianos dele, os assuntinhos cotidianos dele, ele acaba emburrecendo. Só que emburrece, ele sai da realidade. Sai da realidade, começa a acreditar em maluquice, daqui a pouco já está maluco mesmo. Então, agora, veja aqui fizeram um transgender promoção, né, transgêneros, no Boston City Hall, quer dizer, a prefeitura, com um espetáculo de sadomasoquismo, né, homens lá se esfregando uns dos outros, distribuição de drogas, tudo isso para crianças, promovido pela prefeitura de Boston. Então você veja, é realmente a campanha pela liberação da pedofilia, sustentada pela prefeitura de Boston. Quer dizer, começa com o negócio de, olha, é sempre assim, vai por etapas. Primeiro você começa a dizer, nós gays somos discriminados, nós queremos apenas o nosso direito. Olha, daqui a pouco eles querem o direito de pôr você na cadeia. E quer o direito de transar com seu filho de 5 ou 6 anos, e assim por diante. Eles enterram a faca e passam o anestésico. Enterra a faca e passam o anestésico. Enterra a faca e passam o anestésico. Assim, daqui a pouco você está morto. Olha, a Universidade de Harvard agora criou a Cátedra de Estudos Gays. Olha, mas é um negócio incrível, hein? Está aqui, alguém me manda um artigo do Jânio de Freitas, endossando o outro artigo do Bresser Pereira, que eu estou comentando no artigo essa semana. O artigo do Bresser Pereira é de uma estupidez fora do comum. Está lá demonstrado no meu artigo. Agora, o Jânio de Freitas, ele gosta de tudo que não presta. Essa semana ele já elogiou o Bresser Pereira e o Vladimir Safato. Agora aqui, eu queria chamar a atenção para vocês da campanha do cartaz antidoutrinação feito pelo escolasempartido.org, o site escolasempartido.org, né, que é do meu amigo Miguel Najib. Está fazendo uma campanha, está solicitando, né, à justiça que as escolas sejam obrigadas a colocar nas salas de aula um cartaz com 5 ou 10, não lembro se são 5 ou 10 regras contra a manipulação política das crianças nas escolas. Essa campanha é altamente meritória, tá certo? Ele está fazendo isso para o Distrito Federal, mas nada impede que seja adotado para outros lugares. Dê uma olhada lá no www.escolasempartido.org. Também outra coisa, né? Teve um sujeito aí que deu uns tiros e matou um guarda do Museu do Holocausto, né, em Washington. Então, imediatamente, todo mundo já espalhou. É o terrorismo da direita, é os conservadores que ficam metendo ideias assassinas na cabeça do cara. Quando foram ver, o sujeito é um darwinista, odeia cristão, tá certo? E, em suma, ele usa argumentos darwinianos para sustentar o antissemitismo. Né? E ele diz, o cristianismo e o holocausto são fraudes. Você vai dizer que esse sujeito é conservador da direita? Ora, porra. Agora, aqui está virando moda, veja, a Folha de São Paulo, esta semana, falta um artigo, o ultraconservador presidente do Irã, Ahmadinejad. Mas o quê? O Ahmadinejad é apoiado por toda a esquerda mundial? É apoiado pela Rússia, é apoiado pela China, é apoiado por todos os movimentos de esquerda. Tá certo? E agora vai dizer que o cara é ultraconservador? Ora, mas a Folha de São Paulo... Meu filho, eu não posso usar a Folha de São Paulo para limpar a bunda. Você tá entendendo? Para limpar a bunda, porque eu não quero enganar o meu próprio cu. Tá entendendo? Isso aqui é um cu de respeito, tá entendendo? O que é isso, né? Vamos lá. Então não serve para limpar a bunda. A imprensa inteira brasileira não serve para limpar. Não limpe o cu com isso, por favor. Né? Tenha um pouco de respeito por si mesmo.
Agora, aqui, você vê, a Orly Tates, aquela advogada que moveu um processo exigindo a exibição da certidão de nascimento do Obama, né? Processo movido, inclusive, por militares, que dizem, olha, eu não posso obedecer um sujeito se eu não tenho a certeza de que ele está legalmente lá. Né? A Orly Tates está recebendo ameaças de morte, as pessoas estão ameaçando queimá-la viva. Não sai uma linha a respeito na grande mídia. Nada, 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 nada. Agora, veja a lista dos documentos que o Obama escondeu e que ninguém sabe e que é proibido investigar. Tem a certidão de nascimento, certidão original de nascimento. Tem os registros escolares, desde o jardim da infância. É proibido você pegar o histórico escolar do Obama no jardim da infância. Se você tenta investigar isso, as pessoas te acusam de teoria da conspiração, desce o cacete em você, tá certo? E já vem com ameaças legais, ameaças de ação policial. Né? O histórico escolar da escola indonésia que ele frequentou. Os registros do Occidental College, onde ele estudou. Né? Vamos lá. Os registros, o histórico escolar da Universidade de Colômbia e os trabalhos que ele publicou na Universidade de Colômbia. Teve um pesquisador aqui que, através do Freedom of Information Act, conseguiu liberar 5 escritos acadêmicos do Barack Obama, provando que o Barack Obama é analfabeto funcional. É assim, é um erro de gramática por linha. O que comprova, é um indício fortíssimo de que aquele livro de memórias, que está tão bem escrito, não foi escrito por ele. Eu não sei se foi o William Harris, mas o autor daqueles artigos não pode ser o mesmo autor daquele livro. Isso é uma coisa que qualquer pessoa com um pouquinho de prática literária percebe, né, imediatamente. Então, a tese, ele tem uma tese em Colômbia sobre desarmamento nuclear soviético. É proibido ler essa tese. Ninguém pode ter acesso a isso. Os registros da Escola de Direito de Harvard, também ninguém pode ler. Os artigos que ele publicou na Harvard Law Review, a revista de Direito de Harvard, é proibido ler. Os artigos acadêmicos que ele publicou na Universidade de Chicago, é proibido ler. Vamos lá, aqui tem a lista. Né? O passaporte dele, porque o Obama viajou para o Paquistão numa época em que a entrada de americanos no Paquistão era proibida. Isso quer dizer, ele não entrou lá com passaporte americano. Com que passaporte ele entrou? Como é que ele conseguiu isso? Cadê esse passaporte? É proibido investigar isso. Os registros médicos também ninguém pode ter acesso. Note bem, a agenda do tempo em que ele foi senador por Illinois. Né? Senador estadual em Illinois, 1997 a 2004. Ou seja, quem ele recebeu no gabinete, o que ele fez, quais são os atos oficiais dele, senador, documentos oficiais, você não pode ter acesso. Aqui, a lista dos clientes do seu escritório de advocacia em Chicago. Também não pode saber. Ora, isso são documentos que qualquer candidato a prefeito apresenta e torna público. O Obama criou uma operação monstro, gastando milhões de dólares com advogados para impedir que as pessoas tenham acesso a qualquer dessas coisas. Os registros dele na Illinois Bar Association, é a ordem dos advogados. Né? Que bar aqui não quer dizer só bar, né? Porque a Associação dos Bares, não, bar é o tribunal. Né? Os registros dele na ordem dos advogados, também não pode. O registro de batismo, a licença de casamento do pai com a mãe. Né? Depois, a licença de casamento da mãe dele com o outro lá na Indonésia, o tal do Soetoro. Né? Os registros de adoção dele. Ou seja, note bem, e diz que nós estamos com teoria da conspiração? Ora, porra! O senhor está escondendo tudo isso, gastando um montão de dinheiro para esconder tudo isso, para que ninguém saiba nada da vida dele. E para que só se saiba dele a imagem publicitária. E nós estamos com teoria da conspiração? Eu digo, o que é isso, porra? Né? Agora aqui o artigo.
Rabino Morton Pomeranz. Obama está favorecendo clima de ódio aos judeus. Estou falando. Toda a cabeça não pensa, o corpo é que padece. Também esse pessoal católico agora também fica, né? Faz campanha contra o Papa, o católico fica tudo chorando. Mas foram vocês que fomentaram isso. Não foram vocês que fizeram a política do diálogo, da mão estendida para comunistas? Você estende a mão para esses caras, eles morrem, porra. Agora, o mais lindo é o seguinte, veja o que está acontecendo no Afeganistão. No Afeganistão, eles pegam um combatente inimigo, terrorista, que está lá com um campo de batalha, prendem o cara, agora tem que ler para ele os direitos. Você tem o direito de permanecer calado, se você não tiver dinheiro para pagar advogado, nós pagamos, blá, blá, blá. Isso que você faz, você prende um cidadão americano acusado de algum delito, você tem que ler os direitos dele. Lê, ou se você souber de qual, você fala aquilo, tá certo? Isso quer dizer que esse direito que pertence aos cidadãos americanos agora foi estendido aos soldados inimigos. Então, qual é a diferença entre você ser um cidadão americano e não ser? Se qualquer sujeito, qualquer inimigo que está matando americano no mundo, tem os direitos do cidadão americano, assegurado pelo tribunal americano, fala, acabou. Não tem mais. Alô, quem é? Alô? Alô? Não tem ninguém aí. Opa, Alô, quem é? alô. Não, essa ligação tá ruim. Desliga e liga de novo, que tá muito ruim. Agora, aqui, veja que coisa. O Obama, né, teve uma conversa com o ministro das Relações Exteriores da Rússia e disse para ele que ele vai estatizar o Federal Reserve. O Federal Reserve é um negócio que é assim, chama reserva federal, mas ele não tem nenhuma reserva e também não é federal. Tá certo? Ele é um banco privado que emite o dinheiro daqui. Isso aí foi uma treta que foi feita no começo do século, entre os sete milionários, né, decidiram tornar os donos de todo o dinheiro circulando no país e inventaram o Federal Reserve. É uma fraude monstruosa. Agora, o Obama foi comentar isso lá na Rússia, porra. Ele não falou nada aqui. Pode ser que seja verdade. Agora, se for verdade, acontece o seguinte. O Federal Reserve é um dos grandes pilares do globalismo aqui. Né? O Federal Reserve existe aí para escravizar os Estados Unidos e colocá-los sob o comando dos organismos internacionais. Exatamente como também serve para isso o Clube Bilderberg, a Comissão Trilateral, o CFR, etc. etc. Tem um pool de organizações, né, cuja finalidade é fazer de seus próprios proprietários os donos do mundo, tá certo? E quebrar a espinha da nação americana. Se o Obama pretende realmente estatizar o Federal Reserve, das duas, uma. Ou os caras estão encrencados, estão precisando ser estatizados, e eles mesmo é que querem isso, ou então o Obama arrumou a maior encrenca da vida dele. Porque esses caras, essa elite que faz parte do Federal Reserve, CFR, Bilderberg, é quem manda aqui. Você não tem como se opor a eles. Por enquanto ainda dá para criticar através da internet. Tá certo? Mas, até 2 anos atrás, quem falasse da simples existência do Clube Bilderberg era imediatamente rotulado de teórico da conspiração. Agora não, agora já dá para falar. Começou a dar para falar. Saiu até, veja, esse jornal dos milico louco lá no Brasil, que é o Monitor Mercantil, que é daquele grupo nacionalista maluco dos Sebres. E daqui a pouco eu comento isso. Então, até eles já estão falando que existe o Clube Bilderberg. Descobriram, Muito bem. Se o Obama está atendendo os interesses dos donos do próprio Federal Reserve, muito que bem. Agora, se ele decidiu estatizar contra a vontade dele, meus filhos, os dias de Barack Obama estão contados. O que não seria nada mal, né? Mas o estranho é isso. Provavelmente é mentira. Quer dizer, esse cara da Rússia está inventando coisas. Alô, quem é? Alô, quem é? Puta, essa ligação está muito ruim. É o seguinte, se você me liga aqui através do Skype, você está arrumando encrenca para mim e para você mesmo. Você vai tomar tempo do programa, nós não vamos entender merda nenhuma que você está falando.
Tá certo? Não liga através de Skype, não, pô. Liga de telefone, pô. Agora, aqui também é uma coisa que aconteceu essa semana, que é um exemplo para toda a humanidade. É edificante para toda a juventude. Olha aqui. O David Letterman, naquela porcaria do show dele, andou fazendo aquelas piadinhas sinistras, né, sobre a filha da Sarah Palin. Quer dizer, metendo em assunto de família, né? Falou aquilo. A Sarah Palin foi para a televisão e disse, isso é um velho pervertido. O que o David Letterman fez? No dia seguinte pediu desculpa. É assim que se faz, porra. Agora, se ela chegasse lá toda chorosa, disse, minha família, você tem que respeitar minha família. O cara ia fazer mais piada, ia passar em cima. Então é assim que se faz. Velho pervertido é velho pervertido. Tá entendendo? É assim que se faz. Então tem que ter uma pessoa que tem 2 culhões, que é a Sarah Palin, para chegar lá e falar isso. Agora aqui, eu estava falando do negócio do Bilderberg. Então, alguém me manda um livro aqui, um artigo do Marcos Coimbra, que é um cara lá do SEBRE, Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, né, que é um grupo de milicos que se acham inteligentíssimos, eles acham que entendem tudo, tá certo? Eu assisti umas conferências lá, eu achei patético aqui, né? Então, aqui, nos últimos 30 anos, com a queda do Muro de Berlim, surgiu a potência hegemônica, os Estados Unidos, principalmente na expressão militar do poder nacional. Porém, eles também são manipulados pelos donos do mundo, Grupo Bilderberg, Instituto Real de Assuntos Internacionais, Comissão Trilateral, blá, 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 blá. Como são detentores do poder econômico, cooptam os meios de comunicação mais influentes do mundo, pautando grande parte da mídia e influenciando decisivamente grande parte da humanidade. Isso quer dizer o seguinte, o cara está dizendo que os Estados Unidos mandam na mídia mundial. Não, ele está confundindo duas coisas. O pessoal do Grupo Bilderberg, Comissão Trilateral, esses mandam na mídia mundial, mas a mídia é maciçamente anti-americana. Quer dizer, agora ele está colocando aqui, esse pessoal do Grupo Bilderberg, então, como se fosse instrumento do poderio americano. Aqui. Não por acaso elege seus representantes de sociedades secretas ou até ostensivas, como o diálogo interamericano no caso das Américas, para os principais cargos do poder executivo e legislativo, além de influenciar expressivamente o judiciário. Claro que eles fazem isso. Só que isso não é um poderio americano, isso é um poderio multinacional estrangeiro anti-americano. Quer dizer, olha, quer ver um exemplo do imperialismo americano? É comum os colocarem seus integrantes até na presidência da República, como foi na Argentina, Raul Alfonsín, Brasil, FHC e Lula, Uruguai, Sanguinetti, etc. Ou seja, é o poderio americano que coloca todos esses esquerdistas no poder. O diálogo interamericano é um think tank do Partido Democrata, da pessoa mais esquerdista que tem no Partido Democrata. E esse colocar Lula no poder, colocar FHC e Lula, não tem a menor dúvida. Né? Houve até uma reunião em 1993 entre o pessoal do diálogo interamericano e gente do Foro de São Paulo. Isto foi noticiado só no Gramma de Cuba. Não saiu na mídia americana, mas foi noticiado no Gramma. Maio de 93. Salvo engano, foi 5 de maio de 93. Ora, eu soube isso porque eu li esta edição no tempo que eu convia lá com o Dr. José Carlos Graça Wagner, tinha todos os documentos e tinha esse jornal lá. Bom, recentemente, eu quis pesquisar de novo o negócio. O Dr. José Carlos Graça Wagner já morreu, não tive mais acesso ao documento dele. Então mandei procurar aqui na biblioteca do Congresso. Chego lá, tem a coleção inteira do Gramma, menos o número de 5 de maio de 93. Então, vamos na biblioteca da Universidade de Colômbia. Tem um monte de Gramma, menos o 5 de maio de 93. Vamos lá na Califórnia. Tá lá? 5 de maio de 93. Sumiu! Só que tem o seguinte. A diretora da seção latino-americana da Biblioteca do Congresso é um membro do Diálogo Interamericano e foi ela que promoveu esse encontro em 93. Está explicado por que sumiu.
É claro, o diálogo interamericano está botando gente no poder, sim. O diálogo interamericano é amiguinho do Foro de São Paulo e ajuda o Foro de São Paulo. Estão fazendo isso para estender o poderio americano. O que é isso, Marcos Coimbra? Acorda, porra! Esse assunto não é para gente com o seu QI, porra. É para gente que estuda. Saiu lá no Monitor Mercantil. Viu? O Monitor Mercantil é esse grupo de milico, né? Alguns amigos meus. Mas o fato de ser amigo meu não quer dizer que seja inteligente, é? E tinha lá, vamos dizer, o guru deles, era o General Meramato, que era amigão meu, eu adorava o General Meramato. Só que é o seguinte, nessa época, o General Meramato estava gaga, gente. E ninguém percebia. E ele fazia aqueles estudos de estratégia, aquela coisa, confundindo tudo, fazendo uma merda desgraçada. Né? E eu ouvia aquilo com todo carinho. Às vezes tentava até explicar, falava, mas depois de uma certa idade você não explica mais nada para ninguém, você está entendendo? Eu, pelo menos, depois dos 90 anos, não venho me explicar nada porque eu não vou entender, porra. Tá entendendo? Então, e o general também ele confundia esse poder globalista com a nação americana. Eu falei, mas isso é loucura, porque todos os patriotas nacionalistas americanos, todos os patriotas nacionalistas americanos odeiam essa coisa de CFR, Bilderberg. São eles os primeiros que falam contra isso, e quando começaram a falar, foram acusados de teoria da conspiração. Veja, a perseguição começou por iniciativa da elite intelectual republicana. No tempo do William Buckley, foi uma grande cagada que o William Buckley fez, quando ele começou a perseguir a turma da John Birch Society. Porque a turma da John Birch Society, 30 ou 40 anos atrás, já sabia desse negócio de Bilderberg, já falava tudo. E ele dizia, não, isso é teoria da conspiração, isso é coisa de maluco, é o Lunatic Fringe, a franja lunática, como eles chamam. E ferrou com a tal da John Birch Society. Claro, a John Birch Society muitas vezes errava, falava, exagerava, tá, mas estava dando a informação, e a informação é preciosa. Você não pode jogar fora uma informação verdadeira só porque ela não está totalmente no contexto certo. Se você não está no contexto certo, você conserta o contexto, mas mantém a informação, pô. Então, começou com isso. Então, todo mundo que falava desse assunto, que era todo pessoal direitista, conservador, foram todos marginalizados. Tá certo? E o Partido Republicano se transformou essa agremiação de boiolas que é hoje. Sobra lá 2 ou 3 homens de coragem, mas o resto é tudo boiola. Então, aqui dentro dos Estados Unidos, a briga é entre nacionalistas e globalistas. Agora, vem o sujeito de fora dizendo que os globalistas são o poder americano. Fala, não é possível, onde é que você está, rapaz? Puta, acorda. Marcos Coimbra, acorda. Vem passar um tempo aqui nos Estados Unidos, eu te mostro todas as publicações, eu te ensino o que está acontecendo aqui, te mostro. Levo você para entrevistar as pessoas como eu fiz. Vai conversar de um por um para você saber o que está acontecendo, porra. Epa, e acabou o nosso tempo. Até a semana que vem, muito obrigado.